Então, irmãos queridos, nesta manhã abençoada, manhã de paz, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Estamos naquela série de meditação na carta de Paulo aos Efésios. Já estamos há 4 domingos nestes versos, capítulo 2, versos 1 a 10. Capítulo 2, versos 1 a 10. Acompanhe aí a leitura, vamos ler entendendo o que estamos lendo. Então, capítulo 2 de Efésios, verso 1 a 10. Ele vos deu vida. Qual era a nossa condição? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora em outro tempo, segundo o curso deste mundo. Quem dita o curso deste mundo? Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua em quem? Na igreja? Não. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais, aí ele olha lá para o nosso passado, quando nós não conhecíamos a verdade. Entre os quais também todos nós, em outro tempo, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha aqui o que veio de Adão, olha a natureza. E éramos por natureza filhos da ira, agora não somos mais, nós éramos, como também os demais, aqueles que ainda não creem. Agora Deus entra em ação, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Qual era a nossa condição? Estando nós mortos nos delitos, nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros, no tempo futuro, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Agora vem o verso bomba, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós falamos isso a semana passada, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vamos recapitular. Eu tenho que falar da salvação pela graça, não me leve a mal. Se tem um lugar que fala da salvação pela graça, sempre é aqui. Então, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Uma coisa que é impossível para o homem, você já sabe o que eu vou dizer, é fazer alguma coisa que lhe dê condições de salvação, porque na mente do homem caído, na mente humana, no falso evangelho, você é capaz de fazer alguma coisa para colaborar com Deus, para Deus te salvar. Mas no evangelho da graça de Deus, não existe colaboração do homem, não existe esforço humano, não existe penitência a ser paga, nem o jejum vai resolver, não existe preço a ser pago, não tem esse negócio que Deus fez a parte dele, 50%, agora você, com o teu esforço, tem que fazer os outros 50%, que somando com os 50% de Deus, vai haver salvação. Não, não existe isso. O homem não tem condições alguma de produzir qualquer coisa que lhe dê condições de salvação. Qual é o estado do homem? Morto nos delitos e pecados. O que Deus fez? Deus é que deu vida, mexeu lá dentro desse homem morto e deu vida juntamente com Cristo, nada separado de Cristo. Então a salvação
É uma ação de Deus na vida do homem. Deus é que executa a salvação. Deus trabalha na mente da pessoa, leva uma informação para ela, bota dentro dela, põe dentro dela a verdadeira fé. De acordo com essa informação, ela acorda. Ela sai dos mortos, ela é ressuscitada dos mortos. Ela acordou, creu em Cristo. Ela foi salva. É uma ação de Deus. Deus é o Salvador, o que executa a salvação, que faz o homem ressuscitar, sair da morte espiritual que ele estava, e lhe dá condições de salvação. Então nunca esqueça isso. Você vai encontrar na velha aliança, aquele que ganha almas, sábio é. Esse é um falso conceito. Por quê? Porque dá a entender na velha aliança que aquele conhecimento é o homem que ganha almas. Então eu vou ganhar almas para Deus. Coisa nenhuma. Na nova aliança não tem nenhuma expressão que homem algum ganha outro para Deus. Que homem algum tem poder de fazer alguém nascer de novo pela sua capacidade e ganhar uma alma para Deus. Isso não existe. Isso é uma mentalidade lá da velha aliança de quem nem conhecia o que é evangelho. Então é Deus que chama, que trabalha na mente, que faz brotar o entendimento, a pessoa crê. Eu falei isso a semana passada e vou falar de novo. Eu tenho lá, a Helena tem o irmão do cunhado dela lá, né? Há anos ele mexia comigo. Quando a gente ia fazer alguma festa, se reunir em família, ele chegava para mim e falava assim: ó, só vou na sua igreja se você for no boteco tomar uma cachaça comigo, uma pinga comigo, e dava risada. Anos ele ficou. Aí eu chegava lá, ele já estava meio assim, ele rebolava assim, zombava de mim. Estava já ligadão, né? Durante anos, presta atenção, gente. Isso é um milagre para mim. Durante anos ele zombou de mim, eu chegava lá, Vardir, ele era mais alto que eu, ele zombava assim. Eu chegava lá durante anos. Por incrível que pareça, hoje à tarde, ele se converteu, gente. Hoje eu vou lá na Igreja Batista do Povo, 7 horas da noite, porque ele vai ser batizado lá. Eu vou lá em respeito a ele, na amizade. Mas eu que conheci esse homem há uns 30 anos, mais de 30 anos que eu conheço ele, sempre zombador. Inacreditável que um cara como esse, de repente, quem diria? Eu, no meu conceito, já falaria assim: esse não tem jeito, já era. Pelos anos que eu conheço e tudo que ele já fez e zombou, mas não é que aconteceu uma crise dentro dele, e dentro dele brotou esse chamado, e o cara está mudando totalmente. Inacreditável, só Deus que pode fazer a obra no coração de uma pessoa dessa que bebeu a vida toda, zombou de crente a vida toda. Não vem de vós. É um dom de Deus, você está entendendo? Por isso a minha expectativa é grande, porque quando eu olho pessoas muito sem regras, com vida atrapalhada, tudo torto, né? Geralmente o crente olha assim: isso aí é servo do diabo, né? Não. Às vezes eu vejo a pessoa num estado terrível e vem na minha mente: essa pessoa, estou vendo ela aparentemente assim, amanhã pode ser que venha o chamado de Deus na vida dela. Amanhã pode acontecer. Quem você menos espera, de repente acontece uma coisa, Deus tira toda a estrutura que a pessoa confiava, acontece alguma coisa, e a pessoa acorda para a verdade do Evangelho da graça de Deus. Só Deus pode fazer isso, só Deus pode entrar nas entranhas de uma pessoa morta espiritualmente, na mente dela, injetar a verdade ali e trazê-la, tirá-la da morte para a vida, através daquilo que Cristo fez na cruz. Então, para o homem é impossível. Eu quero ser salvo, você já pode me dar uma aula. Eu criei em Cristo. Eu estou falar assim para você entender. É como se Deus estendesse a mão para mim, Ele me libertasse do império das trevas, me transportasse, me põe para o reino do Filho do amor de Deus, e lá eu encontro a redenção. O que é a redenção? Fim de toda a escravidão e os pecados, e a remissão dos pecados, a retirada de toda a culpa, removeu toda a culpa. Então, ser salvo
É alguém que foi liberto do império das trevas, liberto das prisões, liberto dos cativeiros, liberto da velharia, da velha vida, liberto. Para ele o diabo já foi removido, tudo foi retirado, ele já é um liberto. E por fim ele vai herdar a vida eterna que já está dentro dele agora. Isso que é ser. Por isso que eu falo que o verdadeiro salvo não precisa de culto de libertação, não precisa de oração forte, não precisa de gritaria, não precisa de olhinho na testa, não precisa de campanha, não precisa de voto, não precisa de jejum, não precisa de nada dessas coisas. A única coisa que ele precisa é de instrução sobre aquilo que se cumpriu na vida dele, o que é ser salvo. Ele precisa conhecer o evangelho da graça de Deus para ir tomando posse e vivendo todas as verdades daquilo que já foi dado a ele gratuitamente. Então ele não precisa de nada dessas coisas, mas o que você vê no geral? Um monte de gente sai demônio disso. Primeiro, eles exaltam o diabo em tudo, tudo tem um demônio ali no meio, tudo tem um diabo, tudo tem uma superstição, tudo tem um demônio, é a obra do diabo, o diabo está ao teu redor, é uma luta disso, é uma luta daquilo. Quem vive num ambiente assim, é um crente perturbado, porque a cabeça dele foi tão cheia de medo, ele foi tão acuado, ele foi tão supersticioso, ele foi tão aprisionado por essa mentalidade que ele não consegue entender a liberdade do evangelho da graça de Deus. Você entende isso? Então, a verdadeira pessoa que é salva pela graça não precisa ser liberta, não precisa de unção com óleo, não precisa sair em nome de Jesus, não precisa de oração forte, não precisa de nada dessas coisas, ela só precisa aprender o que aconteceu com ela, conhecer aquilo que é a nova aliança, o evangelho da graça de Deus. Estamos indo? Isso aí você já pode me dar uma aula. Então, pastor, mas e você poderia perguntar, mas e a salvação? Essa pessoa que é salva, aconteceu tudo isso com ela. Ela pode perder tudo isso se ela não vigiar? Jejum e ora, irmão. Vigia, né? Jejum e oração, sobe monte, desce monte. Ela pode perder tudo isso? Não. Por quê? Porque Deus a salvou. Não esquece esse detalhe, você nunca mais vai esquecer isso pro resto da sua vida. E Deus sabe que ela está presa numa natureza humana que falha por minuto, que se irrita, que perde a paciência, que é egoísta, que é avarenta, que fala palavrão, que briga, que discorda, que tem ódio, que tem ira, que tem raiva, que, sabe, ela está presa numa natureza totalmente contrária à verdade do evangelho. Essa natureza humana caída, ela trabalha contra Deus, porque ela se opõe tudo aquilo que é evangelho da graça de Deus. Ela se opõe a amar alguém, ela se opõe a ser generosa. A natureza humana trabalha constantemente, ela é tão fiel no trabalho dela que ela não para um minuto de querer levar você para aquilo que é o contrário à verdade do evangelho da graça de Deus. Então Deus sabe. Então o que Deus faz? Ele me salva. Agora ele vai manter essa salvação, então ele vai me manter salvo, ele vai começar a trabalhar na minha mente, no meu coração, trabalhar na minha vida, vai me dar instrução, eu vou aprender, e ele me salva, e ele mantém a minha salvação até o fim. Por que você pensa que você veio hoje se reunir? Por que você pensa que essa fé que está dentro de você aí nunca se apagou? É você que está mantendo, é você que tem um combustível que fica aceso o tempo todo? Não. Sabe por que essa fé que está dentro de você, esse entendimento, essa sabedoria que Deus está te dando, essa compreensão não apaga? Na pior hipótese de lutas que você esteja passando, ela não apaga porque Deus sustenta isso aí dentro de você. Esse dom de Deus, essa fé que foi dada a você, ele é o mantenedor, ele vai te sustentar. Isso não quer dizer que você não passe problemas na sua vida, você vai passar. E todos nós passamos, mas perder a fé jamais. Por quê? Porque Deus mantém essa fé viva, esse dom, essa fé, essa medida de fé. Quer ver onde está escrito isso? Vamos lá, Romanos. Volta um pouquinho, Romanos capítulo número 12.
no verso 3, olha aqui. Romanos 12, 3. Depois nós vamos voltar para Efésios. Romanos 12, 3. Eu quero que você acompanhe e veja, e memorize isso. Verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém. Então, não pense que você é grande coisa, que você é melhor do que os outros, você é mais santo, você é mais... Não pense além do que convém. Antes pense com moderação, olha lá, segundo a medida da fé que Deus repartiu como? Para cada um. Então, ele está dizendo, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então, cada um dos que aqui estão, dos que estão nos assistindo, que é salvo, tem uma medida de fé dentro de você, uma medida suficiente para você viver pela fé. Agora, o que a palavra vai fazer? Conforme você vai ouvindo a palavra é o despertador. Então você vai conhecendo o Evangelho e o Evangelho vai despertando essa fé dentro de você, vai iluminando a medida de fé. Então, cada um de nós tem uma medida de fé repartida por Deus. E Deus sustenta essa fé dentro de você. E essa fé vai crescendo, por quê? Porque você vai conhecendo o Evangelho, vai entrando na verdade e vai ampliando o teu conhecimento. Então Deus te salvou e Ele mantém você salvo. Pode ser o que for, você nunca vai perder essa fé, porque essa fé é mantida por Deus. É uma energia, algo vivo dentro de você que é mantido por Deus, e você nunca vai perder a salvação. Agora, você tem algum mérito? Não, não temos nenhum mérito. O que te faz sair de casa, vir se reunir, assistir os vídeos, pegar a Bíblia, ter sede de conhecimento, é esse Espírito que está em você, essa medida de fé que Deus mantém isso aceso, mantém isso aceso, mantém isso aceso, e vai manter aceso até o fim da tua vida. Jamais você vai perder a fé. Então Ele me salvou, me libertou de tudo, me deu esse dom de fé e vai manter isso aceso dentro de você. Você entende o que eu estou dizendo? Então você pode passar por coisas difíceis, ter dores nesta vida e nunca perder esta fé em Jesus Cristo, porque é um dom de Deus e Deus vai te manter salvo até o fim da sua vida. Esses salvos são aqueles. Volta lá para Efésios, capítulo de número 3, que Paulo fala, verso 3 do capítulo 1, vamos lá, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esses são os abençoados, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quem são esses que têm o dom da fé, que são salvos, que nunca vão perder a salvação? Verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos, repare bem, por meio de Jesus Cristo, segundo aquilo segundo que propuser a sua vontade. Para quê? Para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu, pagando o preço, não, gratuitamente no amado. Então essa é a igreja, são aqueles chamados por Deus, salvos, libertos do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. Esses são os verdadeiros filhos de Deus, nunca vão perder a salvação, nunca, eles não estão mais debaixo de condenação. Agora o falso evangelho, ele encobre tudo isso. O falso evangelho sempre depende do teu esforço, do teu jejum, das obras que você faz, do teu comportamento. É uma coisa... É muito pesado, porque pesa tanta obrigação na tua mente, é tanta cobrança, você está sempre sendo cobrado. O evangelho das obras é aquele que mostra um Deus da barganha, um Deus de muita exigência,
que está sempre te cobrando, ele está sempre sério com você, está sempre exigindo isso, exigindo aquilo, e cobra isso, e cobra aquilo, e uma penitência, e um voto, e um sacrifício, e um jejum, e isso, e não pode faltar num culto, é aquela coisa dominadora que o falso evangelho produz essa imagem de Deus, um Deus que, se você falhou com ele, pronto, você está condenado e já perdeu tudo aquilo que o Salvador te deu. Estamos indo? Então você está enxergando a igreja. Quem é a igreja? A igreja são os salvos pelo Senhor Jesus Cristo, salvos pela graça, libertos e nunca vão perder a salvação. Igrejas são essas pessoas. Esse entendimento é que o evangelho traz debaixo da graça de Jesus Cristo. Então agora estamos ali em Efésios, vamos lá, capítulo 2 de novo. Olha o que ele fala no verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha lá, pela graça sois salvos. Olha lá, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É isso que estamos falando. Então olha que coisa, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que é uma ressurreição? É alguém que estava morto e Deus tirou ele da morte, o ressuscitou. Quando é que isso aconteceu em nossa vida? Quando nós cremos em Cristo de verdade, fomos ressuscitados, nascemos do alto, nascemos do Espírito, fomos tirados da morte, fomos tirados dos delitos e pecados e Deus nos deu vida. Já aconteceu isso com cada um de nós. E qual é a posição desses aos quais Deus deu vida? Qual é a posição? É isso que nós vamos falar, um pensamento rápido. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então a igreja, presta atenção, essa é a nossa posição. A igreja não é um monte de gente coitada, dizendo assim, tem misericórdia, Deus, socorro, me ajuda. Senhor, me livra, me guarda disso, me guarda daquilo. Eu vou fazer uma campanha de proteção, campanha para proteger. Não. A igreja é esse povo salvo, libertado pelo poder de Deus, transportado, perdoado, que não perde a salvação e tem uma enorme autoridade, está sentado com Cristo nas regiões celestiais em Cristo. O que são regiões celestiais? Não é nada do que você vê aqui na terra. Regiões celestiais, quando a Bíblia fala, é uma outra dimensão, é um mundo espiritual invisível, onde Cristo está assentado à direita de Deus, com toda a autoridade e todo o poder, e nós estamos unidos a eles, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então a igreja está acima de principados, potestades, poderes, domínios, coisas do mal. A igreja é um povo que está acima dessa situação. Um povo libertado, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Não é um monte de gente coitadinha que fica, tem misericórdia, eu sou o vermezinho de Jacó, eu vou pobre. Não é isso. É um povo que não tem merecimento com nada, que não é salvo por obras. Mas porque ele está unido a Cristo, porque ele foi ressuscitado com Cristo, ele tem uma posição de autoridade juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Então o mundo invisível espiritual, quando olha para a igreja, porque você sabe que os anjos olham para a igreja, tanto anjos do bem quanto anjos do mal. Você sabe que a igreja é vista nas regiões celestiais. Você não tem noção disso. Mas o mundo espiritual olha a igreja, os salvos, os verdadeiros, que somos nós. E eles sabem que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, guardados pelo poder de Deus. Eles sabem que nenhuma obra do diabo tem poder contra a igreja, porque ela é liberta das obras do diabo. O mundo espiritual, quando olha para mim e para você, vê e sabe essa nossa posição nos lugares celestiais. Por isso que
Nós somos salvos e cremos e andamos como pessoa salva. O que é andar como uma pessoa salva? É ter esse conhecimento na mente, viver pela fé e andar com esse conhecimento na nossa vida todos os dias. Andar nessa posição em Cristo nos lugares celestiais, sabendo que não tem condenação, sabendo que foi justificado, comprado pelo sangue, liberto do império das trevas, sem nenhum medo de obra maligna, sem nenhum medo de fim de mundo, sem nenhum medo se vai passar tribulação, se não vai passar, porque tem pregadores que só pregam medo, a tribulação, a besta, sabe, ficam atormentando a cabeça. A igreja não está preocupada, nós estamos vivendo hoje. Não estamos nem um pouquinho preocupados com grande tribulação, com o tempo do fim, com a volta de Jesus. Por quê? Porque nós já somos salvos, estamos assentados nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, já somos salvos, já somos. Não tem mais risco a se correr. Se tiver que passarmos por dias difíceis, vamos passar. Por que ter medo? Olha, vigia que Jesus vai voltar. Cuidado, anda na linha. Vigia, irmão, vigia. Aquele que perseverar até o fim. Aquele que, sabe, não tem nada a ver. Quem é que tem que perseverar até o fim, que está lá em Mateus 24? Aqueles que naqueles dias estiverem vivendo aquele tumulto todo. Aqueles lá, não nós. Eu não tenho que perseverar para ser salvo. Eu já sou salvo agora. Eu tenho que perseverar na verdade do Evangelho. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, qual é a sua posição? Você pode olhar para mim, olhar para você, alguém olhar para nós e falar, esses aí são tão fraquinhos. Mas na carne somos. Mas no Espírito nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Você acredita nisso? Isso é só pela fé. É uma coisa dificilmente que se é falada, mas quando Deus abre o entendimento, aí você sente o que é a verdadeira liberdade do Evangelho da graça de Deus. Agora aí mesmo, vamos ler no capítulo 1. Capítulo 1 de Efésios. Vamos ler desde o verso 15. Capítulo 1, verso 15. Paulo está fazendo a oração, que nós já falamos muito sobre isso. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo ouviu a respeito da fé que eles tinham em Jesus, dava graças a Deus por eles e orava por eles. E Paulo pediu o quê? Para que o Deus, repare bem, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Paulo continua dizendo que Deus é Pai e Jesus Cristo é o Filho. O Pai da glória vos concede espírito de sabedoria e revelação para quê? Para ter um pleno conhecimento dele. Então Paulo está orando, abre o entendimento deles, olha lá, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, para que vocês saibam quão é rico ser chamado por Deus, e qual a riqueza da sua glória, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para quem? Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Agora presta atenção. Fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora, olha aqui, ó, se nós estamos com Cristo, assentados com ele nos lugares celestiais, e essa é a nossa posição, olha o 21. Cristo foi ressuscitado, está sentado à direita do Pai nas regiões celestiais. Agora, isso você tem que ter em mente, é libertador. Acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Na mente da maior parte das pessoas, vão repetir as mesmas coisas. Eles veem assim, ó, o diabo tem 50% de força e de poder.
e Deus tem 50% de força e de poder. Então esses poderes que são iguais, presta atenção, eles vivem se degladiando. Então Deus vem, liberta uma pessoa, abençoa, aí Deus retira, vem o diabo e desfaz o que Deus fez. Vocês estão entendendo? Aí Deus vem, quebra as obras do diabo e liberta. Aí Deus vai lá, o diabo vai lá e desfaz o que Deus fez e amarra a pessoa tudo de novo. Deus salva a pessoa, liberta ela de tudo. Aí vem o diabo, vai amarrar ela tudo de novo. Porque na mente do falso evangelho, do crente que não entende o evangelho da graça, o diabo tem 50% do poder e Deus tem 50%. E eles vivem se degladiando. Deus faz e o diabo desfaz. Aí Deus liberta, o diabo amarra. Então aí você vê essa gama de crente toda semana, sai um mal deles, sai isso, sai aquilo, campanha de libertação, culto de libertação. Eles estão fazendo isso há 30 anos e não param. Porque toda semana eles estão tão viciados de ir numa sexta-feira forte, eles não têm nem noção do que é evangelho. Toda sexta-feira sai. E todo final de culto sai espírito disso, sai demônio daquilo, sai. Põe a mão na cabeça, agora. Na mente deles, o diabo é grande, tem metade do poder. E Deus tem a outra metade. Mas o que nós acabamos de ler? Isso é mentiroso. Se você tem uma imagem do evangelho com esse entendimento, é totalmente errado. Olha lá. Verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora, olha aqui, olha, repare bem. Acima de todo principado, de qualquer principado, qualquer poder, qualquer autoridade, de todo principado, potestade, autoridades, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Para aí. Então quer dizer que Cristo está assentado nos lugares celestiais e nós estamos unidos a Ele e também assentados nos lugares celestiais, acima do quê? De todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que se possa referir. Paulo fala, não só no presente século, mas também no futuro. Nada vai se levantar que vai ter mais autoridade do que Jesus Cristo. Então tudo, todo principado, potestade, poder, domínio, seja lá o que for, está debaixo da autoridade do poder de Jesus Cristo. Você acredita nisso? O diabo não tem 50% do poder, o diabo já foi aniquilado e despojado na cruz, é um zero à esquerda. Para nós que somos igreja, ele já foi removido, Então não tem poder, foi despojado, aniquilado, destruído na cruz. Para o mundo não, mas nós somos a igreja, isso já se cumpriu. Então, Jesus está acima de tudo que você possa imaginar. Poder, autoridade, domínio, principado, potestade, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. Ele está onde? Reinando nos lugares celestiais e nós estamos assentados, unidos com Ele em espírito, nessa mesma posição de autoridade que Ele tem. Você acredita nisso? Quem são esses que têm? Os que foram ressuscitados dos mortos, os que nasceram de novo, os que estão, que fazem parte do Evangelho da Graça de Deus. É a igreja. A igreja não é como eu já disse, um monte de gente coitada, melindrosa, chorosa, escravizada, manipulada. Não. A igreja são esses aperfeiçoados, assentados com Cristo nas regiões celestiais. E a igreja somos nós. Essa é a nossa posição em Cristo. Agora, quando eu entendo que Jesus está acima de tudo, eu não ando mais amedrontado, eu não ando mais perturbado, eu não sou mais supersticioso. Toda superstição que tinha na minha carne, ela vai sendo removida e deixada de lado. Não é? Entende? Se eu era supersticioso, passava numa esquina e tinha uma macumba, eu falava, ai meu Deus, já não existe mais para mim. Se eu passo dentro numa igreja católica, olhava assim, tem um demônio lá, já não penso assim. Não tem mais nada que venha atemorizar.
Se eu encontro lá um pai de santo, uma mãe de santo com aquele monte de colar e roupa branca, se ela quiser me dar um abraço, eu vou dar. Porque o que vai me prejudicar? Esse é um ser humano, o que ele tem de mal? Só porque ele é um macumbeiro e eu um filho de Deus, que mal dele vai passar para mim? Nenhum. Não tenho medo mais de macumba, de inveja, de orgulho, porque nada disso pega em quem é salvo. Não pega, meus irmãos. Se pegar, eu não sou salvo. Deus falhou. Mas eu sou e não vai pegar. Então não ando mais com essa mente supersticiosa. Eu posso ter um amigo feiticeiro? Posso. Eu posso ter um amigo macumbeiro da pesada? Posso. Qual o problema? E se ele me dá um abraço, eu der nele, qual o problema? Vai passar o mal dele para mim? O demônio vai transferir para mim? Não vai. Então, quando eu entendo a nossa posição em Cristo, eu estou falando uma coisa muito séria. Eu não sei até onde o teu espírito alcança isso. Mas quando eu entendo a nossa posição em Cristo, acabou o problema. Eu vou ver que é bom ser cristão. Aquele evangelho do peso, do reio, do Deus de barganha, da cobrança, dos jejuns, das imposições, daquele aperto, do Deus que me cobra o tempo todo. Isso aí é banido da minha vida. Eu descubro o verdadeiro Deus da glória, o Pai, o meu Pai que me ama, o Deus de amor e tudo que Ele fez por mim na pessoa de Jesus Cristo. Eu ando em liberdade, acabou a superstição. Não saio mais de casa. Entendeu? E nem aquela oração de fracasso. Vai ser que Deus me guarda, aqui o teu anjo me... Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Caiu-me ao teu lado. Ai, que bom. Não. Já estou dentro do esconderijo do Altíssimo, que é Cristo, há muito tempo. Já sou salvo. Já sou salvo. Então Ele está acima de tudo. Cristo está acima de tudo. Ele é administrador de todas as coisas. Eu estou assentado com Ele, você também nas regiões celestiais, acima de tudo isso que acabamos de ler. Você acredita nisso de todo o coração? Continua a leitura. Verso 22. Vamos ler o 21 de novo. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio. E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha lá. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Agora ele vai acrescentar a igreja aqui, ó. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Espera um pouquinho. Apresenta ele como o cabeça da igreja e nós, igreja, como seu corpo. Então, Cristo sendo cabeça, Ele não é os pés. Quem são os pés que todas as coisas estão debaixo? Não é a igreja não é o corpo. É ou não é? Ué, se Ele é o cabeça e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, os pés é a igreja somos nós que é o corpo. O que isso quer dizer? É que todos esses principados e potestades e poderes, domínios, e todos eles estão debaixo dos pés de Cristo. Os pés de Cristo somos nós, que é a igreja. Leia e entenda isso. Leia e entenda. Isso é muito grande e profundo. Olha lá. Verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. O que é a igreja? A qual é o seu corpo, olha lá. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E a igreja é os pés e o corpo de Cristo. Significa o quê? Se eu estou nessa posição de autoridade com Cristo, Ele é o cabeça, todas as demais principados, potestades, seja lá o que for, estão debaixo dos pés da igreja. A igreja é que domina, é que reina, é que comanda, é que exerce a autoridade de Jesus Cristo. Mas pastor, eu sou tão fraquinho, hoje eu acordei com uma dor de barriga. Isso é só o seu homem exterior. No homem interior, no seu espírito, nada alterou. Essa é a sua posição espiritual. Mas pastor, eu estou sem nenhum real no bolso, num aperto. Isso não muda em nada a palavra de Deus. A sua posição em Cristo permanece porque Cristo permanece. Você é uma pessoa salva. Essa posição
Não é quem está na frente do púlpito, ser apóstolo, seja lá o que for, é para todos aqueles que acreditam que realmente são salvos. Nos ressuscitou com Ele, e o que mais Ele fez? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o controlador, o administrador sobre todas as coisas, Deus deu um corpo para Ele, que é a igreja, a plenitude daquele que enche todas as coisas. E nós somos a igreja participantes dessa posição espiritual. Então se enxergue assim, ande com isso, meus irmãos. Com esse entendimento você vai andar em liberdade, você vai ter prazer em viver, vai ser feliz em ser crente, vai ter uma palavra, quando possível, dividir com as outras pessoas, porque a maior parte do povo cristão está amargurado, está procurando uma libertação que nunca vem, está pagando um preço, está enrolado num falso evangelho, está vivendo o evangelho de lei, triste, cabeça baixa. A maior parte está assim. Mas para nós que entendemos o que é o evangelho da graça de Deus, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Acredita nisso? Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os olhos se assim você desejar e vamos. Senhor, nós te adoramos. Profundamente nós sabemos que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, Senhor. Essa é a realidade, nós vivemos pela fé, nessa condição que Cristo nos deu gratuitamente. E queremos pedir que o Senhor venha abrir o entendimento, aonde esse arroz com feijão chegar. Todos quantos se conectarem com esta palavra, com esta voz, somente a voz, que a mente seja renovada, que haja revelação, que haja compreensão, que haja entendimento da verdade para se cumprir. Quando nós conhecemos a verdade conhecida nos torna totalmente livres. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Aquele que crê diz...